Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Então vamos falar de sistemas empresariais florestais. E aqui está um quadro que a gente apresentou na última aula. Então você tem a empresa, fora dela você tem o ambiente externo. Tudo isso que a gente viu em outros vídeos aqui do canal, tá? E a empresa ela pode ser dividida em negócios ou sistemas. No caso de sistemas, a literatura que a gente está utilizando adota 4 sistemas básicos. Olha, sistema de objetivos, de direção, de informação e de produção. A gente vai ver nessa aula cada um deles. Sistemas dos objetivos abrange a totalidade e a hierarquia de todas as exigências e reivindicações as quais a empresa florestal tem que cumprir para proprietários, colaboradores e a comunidade no presente e no futuro. Então, são as exigências aqui, né? Então, você tem relações verticais e horizontais entre os objetivos. As verticais, ela trata da hierarquia, índices superiores, principais, médios e inferiores. As horizontais, você tem a relação neutra, os objetivos não se influenciam mutuamente, então é indiferente. A organização ela tem vários objetivos, ela pode ter objetivos que não haja uma relação de trade-off entre elas, né? Ou seja, para você cumprir um, você tem que abrir mão de outro ou vice-versa. Então, nem uma relação de complementação também, se você cumprir um, facilita o cumprimento de outro. Simplesmente uma relação não tem uma relação lógica direta. É um pouco mais difícil você ter isso, porque a empresa geralmente costuma ser bem integrada. A harmônica é quando os objetivos apoiam-se mutuamente, complementam-se. Então, você, por exemplo, você pode aumentar o teu objetivo de aumentar o market share e isso, consequentemente, aumentar a receita da empresa. Geralmente, a não ser que você diminua o preço, mas pode ser que aumente o market share e diminua a receita. Mas geralmente você pode ter uma harmonia entre os objetivos. Concorrente, aí você tem os objetivos que se confrontam. Tá? A gente falou disso numa aula que é exatamente, acho que é objetivos e planos. Né? Então você tem alguns que são clássicos. Market share e margem, lucro no curto e no longo prazo. Então é importante você mapear como é que os objetivos que você traçou para a empresa se relacionam para a organização de forma geral, né? Mas a gente está falando especificamente da empresa florestal. Olha só, pontos importantes dos objetivos: a operacionalização, a análise e a formação. E aqui está, olha, operacionalidade é a referência no tempo. Então, para controlar o alcance dos objetivos a longo prazo, devem ser deduzidos os objetivos a médio prazo. A determinação dos objetivos pode ser limitada para um período. Então, você tem um objetivo de longo prazo, é importante que você vá, esse que está falando deduzido, dividindo ele em médios prazos. Isso até facilita a tua motivação para alcançar aquele resultado. Quando o objetivo ele está muito distante, né, ou ele é muito desafiador, melhor dizendo, às vezes desmotiva. Né? Eu estou com, objetivo, deixa eu pensar aqui, passar num grande concurso público. Eu quero passar no grande concurso público, bem concorrido. Poxa, mas eu vejo que está concorrido, que eu não estou com tempo. Aí como é que você faz isso para começar a se motivar? Não, peraí, vamos ver, são áreas, vamos tentar uma por uma. Primeiro objetivo, conseguir essa área, melhorar aqui minha eficiência, meu conhecimento nessa área aqui do concurso, depois nesse outro, depois nesse outro, depois nesse outro. É mais fácil quando você divide o teu objetivo e, consequentemente, em horizonte temporal também ele vai ser dividido. Os objetivos, eles podem ter uma técnica na administração que é a gestão por diretrizes, e você vai, de fato, decompondo todas tem a diretriz principal e as metas que você estabelece em metas menores que complementam. Né? Claro, objetivos e metas são diferentes, mas o objetivo ele é qualitativo, meta quantitativa, mas a ideia é a mesma, tá? E, inclusive, essa divisão aqui horizonte temporal e também
em outro tipo de indicador, é mais aplicado até a metas, né? Mas aqui o outro está usando na mesma conotação. As duas coisas estão auxiliadas, de certa forma, né? Para você alcançar uma meta qualitativa, muitas vezes você tem que um objetivo qualitativo, muitas vezes você tem que alcançar metas quantitativas, e vice-versa. Objetivo realizável. Então, o conteúdo é inequívoco, onde, quando, como, né? Se está bem claro. Pressupostos empresariais, uma decisão determinada é possível. Conflitos entre objetivos, hierarquia de importância. Então, isso aqui é tudo a viabilidade do objetivo. Você pode traçar um objetivo que de fato não esteja alinhado com aquilo que a empresa é, com aquilo que a empresa pode. E se de fato não tiver esse alinhamento, isso pode ser um grande desmotivador. Tá? Em gestão de pessoas, também isso existe. Porque você, como um gerente, né, vai contratar as pessoas, você tem que saber o potencial das pessoas e você tem que colocar o desafio para as pessoas que você está liderando que sejam alinhados com o potencial dessa pessoa. Se você colocar um desafio muito acima do potencial, a pessoa vai ver que não dá para alcançar e vai desmotivar. Agora, se você colocar um desafio muito abaixo, isso também causa desmotivação. Porque a pessoa vai pensar, isso aqui está muito fácil, as pessoas querem algo mais desafiador. Então, tem que saber qual é o nível. E assim para a organização como um todo, tá? Mensurabilidade. Para controlar o grau de cumprimento, 4 escalas podem ser usadas. Escala nominal, ordinal, intervalal, cardinal. Ok? Aqui é um número padrão, aqui é a ordem de cumprimento do objetivo, quais são aqueles mais importantes. Intervalar, talvez dividir em classes. Cardinal está mais associado à ordem de prioridades também, tá? Semelhante. E aí tem conflitos de objetivo, eu falei já, né? Hierarquia. Então você tem que definir sempre qual é o mais importante, depois qual é o segundo. Existe também na administração um diagrama básico que é de Pareto, que 80% dos seus resultados vem de 20% das causas. Então é importante que você não perca esses 20%. Você até pode fazer as outras para tentar alguma estratégia aí mais de longo prazo, mas é importante de fato preservar os 20%. E você pode fazer isso como alunos de qualquer curso, definindo quais são as disciplinas que são prioritárias. Imagina no semestre que esteja muito apertado, você está com algum problema e você de fato não consegue ter tempo suficiente para estudar para todas as disciplinas. Mas você consegue elencar quais são aquelas mais importantes para aquilo que você quer profissionalmente. De repente, planejamento e administração florestal nem seja a disciplina mais importante. E vale a pena você abrir mão dela, já que você tem tempo, recurso limitado, para aprender mais na outra, até mesmo ou ser aprovado na outra. Né? A gente está tratando de uma situação real que as pessoas têm tempo limitado e as empresas também. E aí, com o tempo limitado, você tem que saber definir prioridades. Quais são as outras exigências? Aplicabilidade de cada elemento do objetivo, classificação inequívoca das relações entre objetivos, você tem que saber essa relação, se é trade-off, se é complementação. E deve ficar clara a viabilidade, as metas e a aceitação dos objetivos. Vamos lá. Há algumas técnicas de análise de objetivos. A análise de objetivos são pressupostos para controle ou planejamento na empresa florestal. Para essas análises, um procedimento metódico é necessário por causa da complexidade dos sistemas objetivos. Então, como é muito complexo, não dá para você tentar ser um tanto quanto subjetivo. É muito complexo, por onde eu vou iniciar? Para isso você tem que ter uma certa metodologia. Isso tem que ser um sistema metódico e um passo a passo. Então, passo 1, busca de objetivos. Coleta dos objetivos, por meio da análise de documentos, inquéritos, discussões. Você tem que formular os objetivos e catalogar os objetivos, tá? Passo 2, ordenamento, aquilo que eu falei ainda há pouco, a hierarquia dos objetivos, superiores, primários, médios, inferiores. Então, geralmente, esses inferiores é assim, caso eu alcance todos os outros, seria a cereja do bolo, né? Perfeito se eu alcançar isso, mas também se eu não alcançar, tudo bem, não é um objetivo que eu vai fazer tão mal para a minha organização se não for alcançado. Examinando se os objetivos são compatíveis uns com os outros também, né? Você pode ter claro que vai ter situações clássicas que existe confronto de objetivos, mas se ficar muito apertado, não tem como ser viável. Você vai ter que escolher por um ou outro, não vai ter um equilíbrio.
Se ficar muito conflitante, você vai ter que mudar todo o seu sistema para ficar algo também mais coerente. Ponderação dos objetivos. De novo, aqui, indicação da hierarquia, ponderação dos objetivos da mesma categoria. E você pode categorizar, agrupar os objetivos em grupos hierárquicos. Formação de objetivos. Processo de negociação e discussão entre indivíduos e grupos, na consideração do sistema de objetivos que devem ser diferenciados. Por quê? A empresa ela tem vários stakeholders, tá? Inclusive esse conceito se abrange para pessoas que estão fora da empresa. Mas dentro da empresa, por exemplo, você pode ter os acionistas, você pode ter o gestor e você pode ter ali os funcionários. É o objetivo da empresa ganhar lucro, aumentar seus lucros, né? Mesmo que esse lucro seja redistribuído ou reaplicado na empresa. De modo geral, o objetivo da empresa é obter lucros. Só que também é o objetivo dos funcionários ter melhoria dos salários. São claramente objetivos conflitantes. Se você começar a aumentar muito o salário dos seus funcionários e muito acima da média dos seus concorrentes, se eles não forem também tão capacitados que justifique esse aumento, né, se estejam na média em termos de eficiência da concorrência, mas com um salário mais alto, provavelmente você não vai conseguir manter a sua empresa. Os concorrentes vão tomar mercado, né, porque o teu custo vai estar alto, então vai ser mais complicado tu se manter financeiramente. Então, você tem que acordar com os funcionários. Olha, o salário é esse, não dá para ser maior porque o mercado está pagando isso. Se vocês quiserem que a empresa sobreviva, vocês não percam o emprego, tem que ser isso. Da mesma forma, o contrário. Se o funcionário achar que estiver muito baixo, eles vão fazer a greve. O patrão vai ter que ver, poxa, se eu não aumentar o salário do pessoal aqui, minha indústria tá parada. Então vai ter que ter um acordo sempre entre os indivíduos. Algumas literaturas falam que a empresa ela é, por essência, uma região de conflitos. Eu só dei um exemplo, mas tem conflito entre diretores e tudo mais. É uma parte de pensamento da literatura que eu particularmente não acredito. Eu vejo mais pela cooperação, mas respeito quem enxerga mais pelo conflito, né? Inclusive, boa parte não só da administração, como da sociologia, né? Todo o marxismo se baseia numa lógica de conflito, né? Inclusive no setor empresarial, entre burgueses e proletários. Vamos lá. Nas considerações do sistema de objetivos devem ser diferenciados. Olha, você tem objetivos oficiais, tá? Aqueles que estão lá determinados pela empresa oficialmente, mas tem os realmente perseguidos podem ser diferentes. Os individuais para a organização, aquilo que eu falei há pouco, os funcionários podem ter um objetivo diferente. Os próprios acionistas podem ter um objetivo diferente da empresa, do que é o melhor para a empresa. Como isso, professor? Aconteceu ali na CEMIG de Minas Gerais um tempo, que o acionista majoritário era o governo de Minas Gerais. E aí o governo começou a distribuir todo o lucro da empresa sem fazer melhoria nela. Porque em forma de dividendo, por quê? Ele distribuindo o lucro da empresa ia mais dinheiro para o governo de Minas, e ali era uma época eleitoral que aconteceu. Ele usou foi acusado de usar para campanha. Então você pode ter esse conflito de interesse. E conflito entre os membros da organização, tá? Pode também existir isso daí. Vamos lá. Um objetivo formal, geral, universal, que no mesmo tempo representa uma característica de uma empresa, é a economicidade. Então, economicidade é a utilidade das decisões e ações econômicas. Não existe uma economicidade em si, somente com referência a um objetivo. A revisão da economicidade realiza-se com base em dois polos. Então, olha, tem a finalidade, examinando a questão. A finalidade foi atingida, né, a chamada eficácia. E o princípio econômico, o princípio do mínimo. Um objetivo dado, determinado, foi atingido com poucos possíveis recursos. Então, aqui examina a eficiência. O princípio máximo. O objetivo máximo foi atingido com os recursos dados também. Você pode ter essa perspectiva. Aqui você olha para o objetivo, depois para os recursos, e aqui para os recursos, depois para o objetivo. Mas os dois estão analisando o que a gente chama de eficiência. Eu tenho uma aula no canal, eu explico isso aí, também dando outro exemplo da sala de aula. Tá? Imagina que você tem ali uma disciplina e o teu objetivo, digamos, que seja passar com a maior nota possível, é uma coisa, é eficácia.
passar a maior nota possível com o menor intervalo de tempo estudando é eficiência. Quando é que isso acontece? Eu acabei de falar da hierarquia das disciplinas. Então imagina você que essa disciplina aqui não seja sua prioridade. Então você vai pensar muito mais na eficiência. Eu vou passar, meu objetivo é passar e com o menor tempo possível. Agora, se é a sua prioridade, é muito mais na eficácia. Eu vou passar com o melhor resultado. Pode acontecer do aluno tirar 10 e outro aluno tirar 8. Qual foi melhor pela perspectiva da finalidade, do alcance do resultado, do objetivo? O aluno que tirou 10. Agora, se esse aluno que tirou 10, para tirar 10 ele precisou estudar 4 horas para a prova no seu dia, né? Antes de fazer a prova ele estudou 4 horas, qual é a nota por hora estudada? 10 dividido por 4, 2,5. O aluno que tirou 8 estudou 2 horas. Então a eficiência 8 dividido por 2, 4. Esse aluno aqui que tirou 8 foi mais eficiente. Tá? Então, para a empresa é importante, porque pode ser, por exemplo, que esse aluno que tirou 8, as 2 horas em relação a esse outro, ele se dedicou a uma disciplina que é mais importante para o que ele quer seguir. Aí está o princípio da eficiência, está implícito o tempo. O tempo é o que baliza até boa parte das ciências econômicas, o conceito de custo de oportunidade e trade-off. Ok? Então você tem objetivos formais típicos da empresa florestal. A gente falou bastante assim de forma geral, agora a gente vai focar na empresa florestal. Né? As letras estão pequenas, porque foi diretamente do slide, mas eu vou ler aqui, tentar ler aqui de uma forma que fique mais compreensível. Vamos lá, são 3 objetivos bem típicos da empresa florestal: sustentabilidade, a compatibilidade social e a compatibilidade ambiental. Então, sustentabilidade é sempre a expressão de um sistema determinado de normas e crenças em uma época. Esse sistema determina como a relação entre florestas e homem deve ser formada mediante ações florestais. Então, é um conceito importante aí para a manutenção da floresta, afinal é um ativo na empresa florestal. Você não pode exaurir ele. E aí você acaba com o que está produzindo. Por isso, o conceito de sustentabilidade muda no decorrer do tempo. Ele está falando isso aqui. O conceito de sustentabilidade muda. Atualmente é bem abrangente. Que ele colocou uma definição que é atualmente bem abrangente. Despido. Sustentabilidade é a habilidade da empresa florestal de produzir permanentemente e otimamente rendimentos madeireiros. Benefícios diretos e demais bens para o benefício das gerações contemporâneas e futuras. É muito interessante. Quase que esse conceito de sustentabilidade ele tem uma conotação na setor empresarial e na sociedade como um todo. Digo quase porque no longo prazo eles até se convergem. Mas quando a gente fala de sustentabilidade empresarial, ele está mais no sentido de manutenção da empresa. Né? Você vai sustentar para manter. Agora, para você manter uma empresa no futuro, é importante você estar alinhado com as questões ambientais hoje. Hoje, qualquer tipo de empresa, não só do setor florestal, mas as empresas do setor florestal principalmente, que estão tratando diretamente com o recurso natural. E aí ele traz como aqui um arcabouço teórico a conferência da ONU sobre o meio ambiente em 92. Mas a sustentabilidade, na verdade, as discussões dela são mais antigas. Se começou a discutir meio ambiente e crescimento econômico na década, a nível global, tá? Isso sempre foi discutido, mas a nível global na década de 60, final de 60 e 70, com a conferência da ONU de 72, que antecedeu, que foi a de Estocolmo. E o conceito de desenvolvimento sustentável mais abrangente ele surge em 1987, que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz a necessidade das gerações presentes sem comprometer a necessidade das gerações futuras. Então esse é o conceito mais defendido do relatório de Gruditlen, e depois isso foi aprimorando e chegou ao setor empresarial também, muito com base no tripé, né? Ambiental, econômico e social. E aqui ele traz esse outro conceito porque a literatura vai evoluindo. Aqui no canal a gente tem muita aula sobre sustentabilidade, tá? Desenvolvimento sustentável, as escolas do desenvolvimento sustentável. Então, para quem tiver interesse nesse resumo aí que eu fiz, mas de forma mais detalhada, é importante. Até mesmo as correntes de sustentabilidade que são diversas, as escolas que são contra a sustentabilidade, a gente tem tudo isso. Vamos lá. Compatibilidade social. Os processos de trabalho devem ser formados tais que as pessoas, ao trabalhar,
Aqui está olhando mais para os funcionários, olha. Encontrar condições de trabalho dignas, realizáveis e suportáveis. Bem cumprir os padrões de conveniência social de conteúdo, de tarefa ambientalmente do trabalho, bem como remuneração e cooperação, remuneração adequada. Desenvolve espaços de ações e habilidades e pode manter e desenvolver a personalidade individual e do grupo que pertence. Por exemplo, um ambiente de trabalho saudável que respeite a orientação sexual. Isso pode ser aliás, isso é muito importante, mas é mais importante ainda uma pessoa que seja homossexual. Imagina uma pessoa homossexual estar num ambiente que as pessoas são preconceituosas. Mesmo uma pessoa heterossexual sensata, sabendo ali que está tendo preconceito com um colega de trabalho, vai se sentir mal também. Eu me sentiria mal, mesmo sendo heterossexual, e ver as pessoas desdenhando de um colega por conta de orientação sexual em pleno século XXI. Mas imagina a pessoa que está sofrendo na pele. Essa pessoa, a empresa pode estar oferecendo ali o melhor salário, mas ela não vai ficar, né? Não tem dinheiro que compre essa dignidade. Então, olha lá. Desenvolve espaço de ações e habilidades e pode manter e desenvolver a personalidade individual e do grupo. Podem preservar importantes aspectos culturais também regionais. Né? Falei de preconceito ali relacionado à questão de gênero. Tem um preconceito também a questões regionais, a questão de etnia, né? Então é importante que não exista esse tipo de coisa numa empresa, principalmente já no século XXI, que a gente tem avançado nessas pautas, embora ainda persistam na sociedade como um todo. Não é diferente também no setor empresarial, vai ter empresa que isso vai existir também. Vamos lá. Compatibilidade ambiental. Gerenciamento sensível aos problemas do meio ambiente. Significa que todas as decisões empresariais, os efeitos do meio ambiente devem ser considerados. Então, a ética ambiental que existe na empresa. Né? E assim, às vezes fica muito bonito o discurso, tem que pensar no meio ambiente, mas às vezes você explorar ali aquela situação ambiental te traz algum lucro. E aí você tem um conflito que é conflitante, conflito que é conflitante é ótimo, né? Uma relação conflitante de fato real, né? Você vai abrir mão da questão ambiental em prol do lucro e vice-versa. O que acontece que eu posso dizer que o conflito, na verdade, é um conflito de tempo. Porque toda vez que você desmata o meio ambiente visando um lucro, você está visando o lucro de curto prazo. Porque no longo prazo, isso, primeiro, na empresa florestal ainda é mais significativo. Você vai perder seu ativo principal ali. A floresta em pé, a capacidade dela de se recuperar. Segundo, a legislação ambiental tem avançado, mesmo com suas oscilações, tá? E você está com o risco de estar cometendo um crime. Se você está fazendo algo que não está de acordo com a lei. Terceiro ainda, a própria sociedade pode ver isso com mais óbvios, se a sociedade for evoluir também no sentido de uma maior consciência ambiental, que as tendências estão indicando. Então você tem vários riscos de você pensar só no lucro e desmatar, né, de forma geral, não só o desmatamento, mas qualquer dano ambiental grave que você for causar. No longo prazo, é preferível que você respeite a questão ambiental. O meio ambiente ou a natureza pode ser, ao mesmo tempo, um sítio, um fator de produção, um produto, um bem de consumo, um depósito para lixo de produção. Então, tudo isso entra no conceito aí de meio ambiente e é importante você pensar com todos esses elementos, né, que considerei a questão ambiental. Vamos lá? Além dos objetivos formais, o sistema dos objetivos é determinado pelos objetivos reais. Então, quais são os objetivos reais? Produção, bens reais, espécie de sortimento, madeireiro, qualidade, aproveitamento secundário, a infraestrutura, a recreação, água, proteção contra a erosão, reserva de terreno, tudo isso tem que ter na empresa florestal, né? Tem que ter ali a questão da água, a reserva, o terreno, que é muito importante. E você tem outros, olha, a capacidade de trabalho, mão de obra, máquinas, transporte, instrução, aperfeiçoamento, né? Tem objetivos monetários, e aí são os objetivos mais no sentido de contabilidade. A gente vai ter uma outra aula no canal falando disso. Mas rendimento líquido, lucro, vendas, rentabilidade, produtividade, geração de valor. A geração de valor é um ponto mais subjetivo. Tem também a questão dos custos.
E a segurança, formação de reservas monetárias, essa segurança econômica, liquidez, escolha de espécies florestais. Aqui esses dois primeiros são estritamente contábeis, tá? Liquidez, a capacidade de você ter praticamente dinheiro em caixa, muito parecido também com a reserva monetária, mas aqui pode se ampliar um pouco o horizonte temporal dependendo da análise. A questão de espécies florestais é aquela questão de você também não ter só uma espécie, uma variedade. Tanto em termos de espécie, também em termos genéticos. Tá? Quando a gente fala de biodiversidade, inclui tanto a questão de espécie quanto a questão genética. Então, se você tem, por exemplo, um recurso florestal que tem pouca diversidade genética, o risco de vir uma praga que seja fatal é maior, né? A diversidade genética ela ajuda a espécie a desenvolver mecanismos de defesa. Então, esse risco que é ecológico, ele acaba se traduzindo em risco financeiro também para a empresa, porque pode perder aí boa parte dos seus recursos, né, do seu recurso produtivo. Então, por isso que é um fator de risco associado à segurança, nesse sentido que ele está falando. Ordem especial, seguros, distribuição de risco, transferência de risco. Tem também os riscos aqui, objetivo de segurança da saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalho também. Existe esse tipo de segurança que é importante, você não colocar ali seus trabalhadores numa situação de risco desnecessária. Algumas atividades vai ter que ter mesmo, né, que faz parte da natureza da atividade, por exemplo, exploração de petróleo. Né, você vai ter que tá lá numa zona de risco, aí você vai pagar mais percentual de salubridade, entre outras coisas. Mas tem riscos que podem ser evitados dentro da empresa, e é melhor evitar, porque você pode até mesmo vir a causar uma fatalidade. Né? Então essa aqui é a referência dessa aula, apostila do Seling, Economia Florestal. Espero que tenham gostado, se cuidem e cuidem de quem vocês amam.